Olá, meu querido irmão, boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Noite de domingo, estamos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Alegres, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. E é nosso desejo nessa noite é que o Senhor esteja com você, com a sua casa, que você possa estar junto conosco nessa noite, sentindo a presença do Senhor Jesus, desfrutando da sua bênção e do seu cuidado. Eu quero convidar você que está chegando a já ir curtindo essa transmissão, você que está conosco pelo Facebook, ir compartilhando, sendo agente de transmissão e de propagação da palavra. Você que está conosco pelo YouTube, também deixando o seu like, comentando aí através do chat, participando. Meus irmãos, fiquem à vontade para interagir durante todo o culto, tanto nos comentários do Facebook quanto no chat do YouTube. É muito bom ver os irmãos participando, nos alegra o coração, saber que os irmãos estão junto conosco e, com certeza, estamos prestando um culto agradável ao Senhor e Deus está conosco nessa noite, conosco que estamos aqui do lado de cada câmera, com você, com a sua casa, falando conosco. E nessa noite vamos prestar um lindo culto ao Senhor, gratos a Ele, pois Ele tem cuidado de nós. E para isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus todo o seu cuidado. Oremos. Pai querido, ó Deus, graças te damos, pois o Senhor continua cuidando de nós, continua nos sustentando, continua, Deus, guardando as nossas casas, as nossas famílias. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor que continue cuidando da vida de cada irmão, de cada lar, guardando, ó Deus, cada um deles. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, com alguma dificuldade, leva ali, ó Pai, o teu cuidado, a tua visitação, ó Deus, a tua restauração. Ó Deus, continua providenciando a sua paz sobre cada lar, providenciando, ó Deus, tudo que os nossos irmãos necessitam para ter uma vida digna e agradável ao Senhor. Nessa noite, ó Deus, fala o nosso coração através da tua palavra e recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor como forma de gratidão, de adoração ao Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1, Salmo de número 1. Nós leremos juntos na noite de hoje. Salmo de número 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, pois são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amados, como é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. E nós somos felizes, graças a Deus por isso. E nessa noite eu quero convidar você com essa felicidade, louvar ao Senhor cantando o hino de número 385, que nos convida, vamos nós louvar a Deus, vamos. Então vamos louvar ao Senhor na noite de hoje. O Maestro Marcos vai estar nos regendo. E logo depois continuaremos adorando com a irmã Joana, que vai estar nos conduzindo. Adore ao Senhor, solte a sua voz, adore a Deus com gratidão. Deus merece o nosso louvor, Deus tem cuidado de nós. Com muita alegria, vamos adorá-lo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, canta
cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus é Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus é Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênção por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus é Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos desse Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus é Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ele venceu a morte, a Ele toda a honra e toda a glória. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que alegria, irmãos, podermos adorar ao Senhor. E antes de pensarmos na mensagem dessa noite,
quero trazer duas informações para você. Primeira informação é que hoje nós começamos com a nossa EBD com mais uma possibilidade. Você recebeu o link hoje pela manhã e aqueles que desejaram puderam assistir a aula ao vivo com o professor falando da lição. Isso é uma bênção, irmãos. Então participe, se esforce, tente se organizar para que todo domingo, às 9 horas da manhã, você esteja participando da EBD ao vivo também. Para aqueles que não conseguiram, a gente vai disponibilizar o vídeo para você assistir depois. Mas é um privilégio poder rever alguns irmãos, conversar com o professor, e essa revista nova muito tem nos abençoado. A outra informação é um convite. Começamos na semana passada e na próxima terça-feira o nosso Café com Oração. Toda terça, às 18 horas, nós enviaremos um link para você e teremos ali um período de oração, de devocional, de bate-papo, coisa rápida de 30 minutos, para que a gente possa ter ali um momento de oração. Se você tiver algum pedido de oração, nós estaremos orando por você e você vai poder participar nesse momento e juntos assim irmos ainda mais amenizando as dificuldades do distanciamento e do isolamento até que seja possível retornarmos, tá certo? Então eu quero desafiar você, terça-feira vamos estar juntos orando e tomando aquele cafezinho. Prepara lá um café na sua casa, aquele bolo gostoso, né? Aquela mesa de café e juntos vamos tomar um café orando. Deus tem nos privilegiado com essa possibilidade. E na noite de hoje eu quero continuar meditando com você na palavra do Senhor. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Estamos falando sobre uma série de exposições bíblicas sobre a esperança. E nessa noite eu quero pensar com você sobre a esperança que vem pela obediência. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois de entrar em casa com seus filhos, e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Vamos orar, irmãos? Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje. Queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, falando conosco e nos dando o entendimento e a sabedoria necessária para compreender a tua vontade. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, na noite de hoje quero meditar com você sobre essa verdade. A esperança vem pela obediência. E entender, amados, que a esperança oferecida por Cristo para a vida cristã não se refere a um sentimento condicionado às circunstâncias, é uma necessidade na vida daqueles que desejam experimentar. Tenho dito isso aqui sistematicamente. A esperança que há em Cristo, ela não é um sentimento circunstancial, voltado naquilo que estamos vivendo. Na verdade, a esperança em Cristo Jesus é a certeza da alma que está firmada na rocha que é Cristo. E para que a esperança possa florescer em nosso coração, ao ponto de que estejamos de fato plenamente alicerçados em Cristo, a atitude principal, a atitude fundamental é a atitude de obediência. Ser obediente a Cristo,
ser obediente à sua palavra, ser obediente àquilo que Deus nos ensina e nos ordena através da Bíblia, através da palavra de Deus, é algo fundamental. Precisamos discernir isso, entender isso, principalmente nesse tempo, para que possamos receber a vida de Deus, receber as bênçãos de Deus e, amados, receber de Deus a esperança. Mas não pode haver esperança se não há obediência. Aqueles que não obedecem não conseguirão entender o tamanho, a profundidade, a largura da esperança e do poder de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios 3, versos 18 e 19, quando ele, dizendo que a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, perceber a esperança de Deus, perceber o tamanho do amor de Deus, a profundidade desse amor, a amplitude do seu cuidado só é possível se estivermos cheios, plenos de Deus. E isso só é possível mediante a obediência. Por isso a história da noite de hoje, narrada aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, vai nos trazer lições fundamentais e tremendas para que possamos obedecer e, pela obediência, viver a viva esperança que é em Cristo. Para isso, precisamos observar o contexto desse texto. O contexto desse texto é um contexto de profunda dor e sofrimento, porque a mulher aqui narrada, ela não tem o seu nome mencionado, mas tem o fato, a tragédia estava presente na sua casa. Ela havia acabado de perder o seu marido, ela era uma viúva. E nós sabemos que a viúva no meio do povo de Israel era alguém automaticamente marginalizado, colocado de lado, que deveria receber um cuidado por parte da comunidade, a ponto de Deus dizer: olha, cuidem do direito da viúva e do órfão, porque eles eram marginalizados. Havia na vida dessa viúva muitas dívidas. E agora, o credor desejava exercer o seu direito de tomar como escravo seus filhos. Olha que coisa tremenda, que coisa dolorosa e sofrida. Aquela mulher havia perdido o seu marido. E a Bíblia vai dizer que este homem era um homem justo, um homem temente a Deus. Perdendo o seu marido, agora ela se vê envolta em dívidas. A Bíblia não diz a origem delas, mas diz o seguinte: o credor chegou na sua casa e ele desejava tomar os filhos dela como escravos para pagar a dívida. Observe que o marido falecido, ele está sendo descrito como alguém que era temente ao Senhor. Ela vai dizer a Eliseu: tu sabes que ele temia o Senhor. Ele provavelmente era um servo da escola dos profetas, um homem de Deus. Isso nos ensina, amados, que a dificuldade também chega na vida daqueles que temem a Deus. A dificuldade também chega na minha vida, a dificuldade também pode chegar na sua vida, mas a forma em que nós lidaremos com ela, a forma em que nós enfrentaremos ela, deve ser diferente da forma em que o mundo enfrenta as dificuldades que está colocado. E esse credor, ele tinha o direito garantido de levar os filhos como escravos para pagar a dívida. Levíticos 25, de 39 a 41, narra isso, depois você pode ler. E esse direito de tomar os filhos daquela viúva, de tomar alguém como escravo para pagar a dívida, poderia perdurar até o máximo do ano do jubileu daquela dívida. Isso está descrito em Levíticos 25, versículo 48. Essa prática, irmãos, era uma prática comum. E ela foi uma prática de muita tristeza no meio do povo de Israel, ao ponto de Neemias, lá na reconstrução de Jerusalém, lá na frente, mencionar isso e dar uma bronca no povo, porque o povo havia sido escravizado. Lá em Neemias 5, versos de 2 a 5, Neemias vai dizer assim: e alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam:
tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que nos sujeitar aos nossos filhos e às nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Amados, o povo tomava aqueles que tinham dívida, os seus filhos e as suas filhas, como escravos. Jesus, lá na parábola do servo impiedoso, faz referência a esse fato em Mateus 18, 25. Mateus 18, 25, diz assim: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. Ou seja, era uma prática comum. E essa prática comum agora chega à casa da mulher para tomar então seus filhos como escravo. Imagine você tendo uma dívida nesse tempo e o credor chega na sua casa e tem direito de tomar os seus filhos queridos e amados como escravo para pagar essa dívida. É algo inconcebível e nós não conseguimos discernir e compreender a profundidade disso. Mas era uma realidade. Mas diante da obrigatoriedade da lei, diante dessa possibilidade de desesperança, Deus vai trazer para nós aqui, através do texto de 2 Reis, lições profundas. Porque na lei não havia possibilidade de esperança para aquela viúva. Mas ela tomou uma atitude que possibilitou salvação e florescer de esperança na sua casa. E é sobre essas atitudes que eu quero pensar com você nessa noite. Primeira atitude que eu gostaria de destacar para você é que essa mulher, ela procurou o conselho no lugar correto. E o lugar correto aqui, amados, é representado pelo profeta, pelo homem de Deus. Eliseu era o profeta da época dela. E aí o versículo 1 vai dizer que ela foi falar com Eliseu. E aí ela diz para Eliseu o seguinte: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu, sendo profeta, ele era o representante de Deus. Ele tinha como profeta a função de trazer a vontade de Deus para o povo, o julgamento de Deus para o povo. Ele era aquele que falava em nome de Deus, era o representante de Deus no meio do povo. E essa mulher toma uma atitude. Ela vai em direção ao profeta e coloca ali a sua questão. Isso precisa nos chamar a atenção. Uma questão que fez com que a vida dessa mulher fosse inundada da esperança foi o fato dela buscar o conselho correto. Amados, nesse tempo precisamos andar em obediência buscando conselhos corretos, conselhos que venham de Deus, conselhos de pessoas que estejam cheias do Espírito Santo de Deus, pois somente em obediência à palavra de Deus é possível ter esperança. Provérbios capítulo 13, verso 10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Amados, a mulher procura o conselho no lugar correto. Ela não procurou o conselho nas suas redes sociais, nem existia isso. Ela não procurou o conselho com os seus vizinhos. Ela não procurou o conselho com as suas emoções. Ela procurou o conselho no lugar correto, ou seja, naquele que deveria trazer o recado de Deus para ele. A mulher, ao invés dela ficar lamentando o fato, ou até mesmo se penalizando, ou até mesmo se comiserando pela sua condição, ela vai buscar um conselho, ela vai em direção à vontade. Amados, muitos de nós têm sofrido, amargurados, tristes, dificuldades tremendas, mas não têm buscado o conselho no lugar correto, o lugar correto de conselho para o cristão, o lugar correto de conselho que traz esperança é a palavra de Deus que fala conosco.
buscar o conselho através de homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, é buscar o conselho da reflexão e da meditação na palavra de Deus, como disse o salmista no verso 1 que lemos aqui. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Provérbios, capítulo 12, verso 15, vai dizer novamente: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Amados, quem procura o conselho precisa ouvir. Não leia a palavra de Deus na perspectiva de escolher os conselhos que Deus vai te dar, mas leia a palavra de Deus na perspectiva de ouvir aquilo que Deus fala e, em ouvindo, transformar-se à luz dela. Buscar o conselho correto é ouvir aquilo que Deus quer falar e não aquilo que eu desejo que Deus fale. Precisamos entender que o conselho de Deus deve nos direcionar às ações e a condicionar a nossa vida para que ela esteja em conformidade com a palavra de Deus. O salmista no capítulo 16, verso 7 vai dizer: bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura da noite, o meu coração me ensina. Amados, nós precisamos procurar ao Senhor. Precisamos procurar o conselho do Senhor e no conselho do Senhor procurar o ensinamento que Deus tem para mim e para você. É através do conselho do Senhor, do conselho que vem da parte de Deus, do conselho que vem da palavra de Deus, em conformidade com toda ela, e que teremos então a esperança florescendo em nosso coração. Nós não podemos nos relacionar com a palavra de Deus apenas como uma caixinha de promessas, onde tiramos ali textos pinçados, mas precisamos nos relacionar com a palavra de Deus como um oásis no meio do deserto, uma caixa cheia de promessas e de esperança, mas essas promessas e de esperança, elas são mediante a obediência integral. Não dá para separar a obediência das bênçãos. Precisamos procurar o conselho do Senhor, pois quando buscamos o conselho do Senhor, Ele nos ensina e providencia para que tenhamos uma viva esperança. Não adianta querer se relacionar com o Senhor na perspectiva de ouvir de Deus aquilo que queremos que Deus fale. Não adianta querer se relacionar com o Senhor buscando os seus conselhos na perspectiva de que Deus fale apenas o que nos agrada. Não dá para se relacionar com Deus assim. Quando buscamos o conselho do Senhor, precisamos ir com a mente limpa, com o coração aberto, para que Deus nos fale. Nessa noite, quando ouvimos a palavra de Deus, precisamos deixar a nossa mente, o nosso coração aberto para que Deus fale aquilo que Ele quer e não aquilo que queremos ouvir, pois aquilo que Deus quer falar traz cura, traz salvação, traz esperança. Há uma segunda atitude na vida da mulher que eu preciso pensar com você. Ela procura o conselho correto e ela se apresenta agora com verdade. Ela se apresenta com a verdade. Ela vai dizer: mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos escravos. Amados, a condição da viúva aos olhos da sociedade era vergonhosa. E num ambiente onde a mulher não possuía valor algum, a cultura naquele tempo era uma cultura de desvalorização da mulher, ela era alguém que merecia a misericórdia do povo, era uma viúva, não tinha valor, ela estava cheia de dívidas, seus filhos prestes a se tornarem escravos, e ela não tem medo de abrir o coração diante do profeta. Ela chega com verdade e diz: olha, profeta, a minha vida está um caos, a minha vida está cheia de problemas. Quantos de nós têm coragem de falar a verdade para Deus, de ser verdadeiro com o Senhor, de dizer: olha, Deus, eu estou errado, eu estou sofrendo, eu sei dos meus erros, e de fato declarar que precisamos mudar, ser transformados da misericórdia dele? Poucos têm coragem de falar a verdade para Deus. Mas lembre-se que Deus sonda mentes e corações. Deus está olhando além do nosso discurso bem elaborado. Amados, ser obediente a Deus, ter esperança, é lidar com verdade. Verdade das nossas emoções, verdade das nossas razões. O salmista,
ele tem uma característica que eu acho maravilhosa. O salmista, via de regra, Davi se destaca muito nisso. Você sabe que há muitos outros autores dos salmos, mas Davi, ele é muito verdadeiro com Deus. E em alguns momentos ele diz para Deus: Deus, até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor vai ficar imudo? Essa mulher chega para Eliseu e diz: olha, você sabe que meu marido era justo, agora a tragédia chegou na minha casa. E aí, nas suas atitudes, a primeira coisa é que ela foi sincera com as suas emoções e com as suas dificuldades. Amados, o sofrimento da mulher, a sua angústia, são imediatamente colocados diante do profeta. Pois somente com a verdade, ela nos ensina isso, é possível encontrar solução. Não é possível encontrar solução em Deus com meias palavras. Não é possível encontrar solução em Deus com inverdades. Só é possível encontrar solução em Deus com a verdade do nosso coração. Salomão, lá em Provérbios 28, verso 13, vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essa mulher foi sincera com a sua dificuldade. Vivemos numa sociedade que tem muita dificuldade e muita limitação para lidar com a sinceridade e a limitação do homem. Amados, somos humanos, temos limitações e falhas e precisamos confessá-las diante do Senhor, confessá-las de maneira verdadeira. E ela se apresenta a esse profeta com um pouco que ela tinha. O profeta vai dizer para ela: então, como posso te ajudar? Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, está lá no verso 2, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela se apresentou com o que tinha. E ela vai dizer: olha, não tenho nada. E essa expressão não tenho nada é uma referência de que ela não tinha nada de valor, ela não tinha uma herança. Apenas um pouco de azeite. Precisamos entender, amados, que aqueles que se colocam em obediência experimentam o fluir do poder de Deus com aquilo que há disponível. Quando nos colocamos com verdade diante de Deus, quando apresentamos a verdade do nosso coração e apresentamos o pouco que temos, dizendo: Deus, olha, eu sou nada, eu sou muito pequeno, eu só tenho a minha vida para te dar, experimentaremos o fluir e o poder de Deus com o nada que temos. Deus fará muito. Mesmo sendo algo tão humilde, Deus estava prestes para transformar e multiplicar o azeite da viúva pela sua misericórdia. Jó nos dá uma lição tremenda nesse aspecto, dizendo lá em Jó 42:2, quando Jó declara: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Amados, crer que Deus tudo pode é viver com verdade. É apresentar-se com verdade e dizer para Deus: Deus, eu tenho muito pouco. Amados, o pouco com Deus é muito e isso não é um chavão. Porque quando apresentamos o pouco que temos, Deus multiplica pela sua misericórdia e graça. O pouco que eu sei fazer, o pouco que você sabe fazer, Deus deseja usar para transformar as nossas histórias e transformar as histórias daqueles que se entregam a Ele. Precisamos entender isso. E agora eu quero pensar com você sobre o terceiro ponto dessa mensagem. E ela está no verso 3 e 4. Essa mulher, ela nos ensina que ela se preparou obedientemente. Olha o que o texto diz, verso 3 e 4. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peças muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Perceba comigo, essa mulher chega para Eliseu com um problemão. Diz para Eliseu a sua condição, a sua incapacidade de resolver, e Eliseu dá a ela uma ordem: vai para casa, pede vasilhas emprestadas, entra na sua casa, fecha a sua casa e vai botando azeite de vasilha em vasilha. Ao ouvir o conselho do profeta, era agora necessário a preparação.
Era necessária uma ação por parte dessa mulher. Ela precisava ir para casa e ela tinha uma preparação para fazer. Ela deveria pedir vasilhas emprestadas. Imagina essa mulher batendo de porta em porta, não tendo nada em casa, dizendo o seguinte: me empreste as suas vasilhas, me empreste as suas vasilhas, me empreste as suas vasilhas. Ela tinha que pedir vasilhas emprestadas. Precisamos entender, amados, que o preparo obediente é fundamental para que a esperança possa florescer no nosso coração. Porque para que possamos ver as nossas vidas transformadas, é a preparação que devemos ter. Devemos nos preparar da melhor maneira possível para poder ver o milagre de Deus. Eclesiastes 10, versículo 10 vai dizer assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Amados, muitas das vezes nós queremos experimentar o milagre de Deus, experimentar as misericórdias de Deus, experimentar a multiplicação de Deus, mas queremos fazer isso sem o devido preparo. Não é possível experimentar a transformação de Deus sem nos preparar. O preparo faz parte da vida. Jesus se preparou no deserto, foi jejuar, você lembra disso? Foi tentado antes do começo do seu ministério. Paulo gastou, antes de começar o seu ministério, foi preparado no deserto. Muitos homens foram preparados. A preparação obediente, amados, ela é fundamental porque ela precede as bênçãos. A fé dessa mulher, isso nós precisamos entender. A preparação, a obediência precede as bênçãos. A fé dessa mulher seria medida pela quantidade de vasilhas que ela juntasse. Imagine comigo. O profeta manda ela pegar vasilha. Se ele mandasse você, batia lá na casa do vizinho, empresta 2 vasilhinhas aí. Pegou 2 vasilhas, vou levar para casa. Ah, tá bom, 2 tá bom. É o suficiente, para que eu vou pegar muitas? Amados, essa mulher precisava sair dali com um problema grande. E ela deveria depositar uma grande fé, pois o seu milagre seria no tamanho do seu empenho. Observe isso. O milagre dessa mulher seria determinado pelo empenho empregado por ela. O profeta vai dizer para ela o seguinte: junte vasilhas, peças, mas peça muitas. Em algumas versões, não peça poucas. Olha, se essa mulher tivesse pedido pouco, procurado pouco vasilhas, se preparado pouco, o seu milagre seria pequeno. Se ela tivesse uma vasilha, ela teria uma vasilha cheia. Se ela tivesse 10 vasilhas, ela teria 10 vasilhas cheias. É o que o texto vai dizer. Agora, se ela tivesse 1000 vasilhas, Deus encheria as 1000. Perceba, a preparação obediente, ela precede a bênção porque ela vai de acordo com o empenho que cada um de nós tem em se preparar. Então se prepare da melhor maneira, seja o mais obediente possível à palavra de Deus, se capacite, leia, medite, ore, faça o seu melhor, como diz a palavra, tudo que vier à vossa mão para fazer, fazei com o melhor das vossas forças, porque o melhor das vossas forças precederá a bênção de Deus. Lá em Tiago 1,25, Tiago fala sobre isso dizendo: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Amados, ser bem-aventurado, ser feliz, é se preparar obediente, sabendo que Deus irá usar o nosso preparo para fazer grandes coisas. Agora, aquele que se prepara pouco, fará pouco. Aquele que se prepara muito, fará muito. Martin Luther King Jr., pastor batista, muito conhecido e muito falado nesse tempo, tem uma frase tremenda nesse aspecto. Ele vai dizer o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Muitas das vezes, amados, nós não experimentamos, porque não temos coragem de dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. Precisamos entender também que o preparo obediente, ele é particular, ele é individual. E é uma frase nesse texto que me incomodou durante muito tempo.
E eu fui pesquisar e meditar nela. Eliseu vai dizer para ela o seguinte: entre com seus filhos e feche a porta. Eliseu vai dar uma ordem. A mulher deveria entrar em casa e fechar a porta. Essa recomendação particular fez com que essa mulher e seus filhos, somente eles, pudessem ver o poder de Deus em suas vidas. E se traçarmos um paralelo com Jesus falando da oração, Jesus vai dizer que quando orarmos devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta para que Deus nos veja. O preparo obediente, amados, tem a ver com a nossa individualidade, e a individualidade e profundidade na nossa relação com Deus. Nós não podemos, amados, confiar a nossa intimidade com Deus, a nossa relação íntima com o Pai, a pessoas numa esfera coletiva. Nós não podemos confiar que a nossa intimidade com Deus está apenas na reunião que temos física. A nossa intimidade com Deus precisa ser além dos cultos online de quarta e domingo. A nossa intimidade com Deus precisa ser além dos cultos presenciais. A nossa intimidade com Deus tem a ver com o preparo particular e individual. E o preparo para desfrutar das bênçãos divinas é individual. Eu não posso ter preparo na minha vida confiado na vida da minha esposa. Eu não posso viver a minha vida cristã confiado na intimidade da minha esposa e ela não pode confiar na minha intimidade com Deus. Cada um precisa ter a sua profundidade, mesmo sendo uma só carne. Meus filhos não podem ter a sua fé baseada na minha. Eles precisam ter intimidade. Amados, precisamos entender isso. Ter esperança, estar preparado de maneira obediente é ter uma intimidade profunda com Deus. Qual o nível de preparo e de intimidade individual que você tem? Muitas das vezes queremos receber dos homens os aplausos, os elogios, as honrarias. Mas aquele que recebe dos homens, a Bíblia nos garante isso, não tem mais o que receber diante de Deus. Mas essa mulher ouve uma ordem: vai para sua casa e fecha a porta. Meu irmão, o que você tem experimentado quando fecha a porta da sua casa? Qual tem sido a característica da sua casa quando as portas estão fechadas? Obediência, multiplicação, transformação, ou desobediência, escassez, brigas, mau testemunho, dificuldades. A preparação daquela mulher traria para ela um preparo particular. Poder divino, amados, satisfaz todas as necessidades humanas, pois em Deus há suprimento para todas as nossas necessidades, mas devemos estar preparados para ser usados por Ele. Há uma frase do professor Eugênio Rosa, bastante interessante, que diz: afie o machado. Os coaches da moda agora é coach, né? Então dizem: olha, você precisa afiar o machado, gastar tempo afiando o machado, se preparando. E o professor Eugênio Rosa, professor de Direito, ele vai dizer o seguinte: afie o machado e Deus enviará as árvores. Quais são as árvores que Deus tem enviado para mim e para você? Nós temos nos preparado obedientemente, temos sido obedientes, temos estado de maneira particular afiando o nosso machado, e o machado da vida cristã é afiado com leitura da palavra, com obediência, com oração. Ele é afiado com aquilo que somos quando ninguém vê. Não com aquilo que mostramos, mas com aquilo que Deus conhece do nosso coração. Por último, a última atitude dessa mulher é a atitude de obedecer. Versos 5 e 6 diz assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Perceba que o texto vai dizer toda a ordem.
agora vai dizer que essa mulher faz exatamente o que Deus, através do profeta, havia determinado. Ela obedeceu. A obediência foi a chave que abriu a esperança naquela casa. Era uma necessidade pessoal, uma necessidade familiar. Eles puderam experimentar a manifestação do poder de Deus na sua família, na sua individualidade, porque foram integralmente obedientes. Amados, Deus tem poder para satisfazer todas as necessidades que temos, pessoais, emocionais, sociais, espirituais. Deus tem poder, mas a pergunta é, Deus não faz porque não somos obedientes? Ou por outro motivo? Deus tem poder, Deus pode fazer, agora temos sido obedientes a Ele, para que Ele faça a transformação que temos pedido? Quantos de nós pedimos a Deus milagres, mas quando ouvimos a ordem de obedecer, nós dizemos para Deus que é muito difícil e desistimos do milagre? Obedecer é o caminho para receber a bênção. O fluxo do azeite na casa daquela mulher continuou enquanto havia vasilhas e só parou quando elas acabaram. A vida daquela mulher, ela viu o azeite fluindo enquanto havia vasilha para encher. Meu irmão, Deus deseja encher o nosso coração. Deus deseja nos encher com o seu Espírito Santo, com a capacidade para obedecer, mas só vai nos encher enquanto houver espaço para que Ele possa fluir em nós. Vamos compreender isso. Aqueles que se colocam obedientes à vontade de Deus encontrarão o fluir do suprimento, da graça de Deus, pois Deus providenciará os meios para que sejamos abençoados e principalmente para que floresça a esperança em nós. Preciso destacar para você, amados, na vida dessa mulher, a obediência, ela é fundamental para a transformação, porque a obediência é a chave do conhecimento espiritual e do crescimento. Não dá para ser espiritual, não dá para ser abençoado sendo desobediente a Deus. Mateus 12, verso 50, Jesus vai dizer isso. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O fluir do azeite aqui pode representar o fluir do Espírito Santo. Deus deseja fluir através do pouco que temos, do pouco conhecimento, da pouca habilidade, da pouca capacidade. Deus deseja fluir através de mim e de você, desde que estejamos preparados para encher mais vasilhas. Agora, muitas das vezes nós deixamos vasilhas de boca virada, me perdoe a expressão, de cabeça para baixo, para que não tenhamos muito trabalho. Não dá para viver o fluir da graça de Deus sem estar disponível para que Deus flua através de nós. Preciso ser obediente. Precisamos entender que a obediência nos garante a bênção divina. A obediência dessa mulher garantiu que ela tivesse multiplicação. Lá em João 14, 23, Jesus vai declarar, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha como termina a história dessa mulher, porque a obediência garantiu a bênção divina. E ela contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Ela se preparou tanto que ela recebeu mais do que ela pediu. Ela pegou bastantes vasilhas, ela teve azeite para vender, pagar as suas dívidas e poderia viver com o que sobrava. Amados, quando nos colocamos de maneira obediente, a bênção divina nos dá mais do que pedimos. A bênção divina nos dá mais do que nós merecemos. A bênção divina superabunda com graça e misericórdia nas nossas vidas. E eu quero concluir para você com essa expressão do verso 7. As atitudes de obediência na vida dela, da viúva. As atitudes de obediência na vida daquela mulher que começa a sua história com sofrimento.
fizeram com que ela e seus filhos pudessem experimentar o poder transformador e salvador de Deus. Ela procurou o conselho do profeta. Ela ouviu e creu, ou seja, ela foi obediente, ela se apresentou com verdade. Ela ouviu aquilo e se preparou-se obedientemente, diligentemente, viveu em obediência e viu a esperança florescer na sua casa. Só é possível desfrutar da esperança para aqueles que são obedientes a toda a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei se a sua vida está, de alguma maneira, fora dos padrões do que esse texto nos ensina. Não sei se você tem sido obediente ou desobediente à palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Deus deseja nos chamar para um tempo onde viveremos de maneira obediente a Ele. E nessa noite, eu quero desafiar você para voltar ao caminho da obediência, para se voltar ao Senhor, para pedir a Deus que te ajude a ser obediente a toda a palavra, não apenas aos trechos que gostamos, mas a tudo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E ser obediente, muitas das vezes, tem um preço. Ser obediente significa renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, para que possamos ver o fluir da graça e da misericórdia de Deus. Por isso eu quero convidar você a pedir ao Senhor que te faça obediente a Ele, que te dê condições de ser obediente a Ele em todas as circunstâncias. Por isso eu quero orar pela sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor, feche os seus olhos. Peça a Deus que você possa ser obediente à sua palavra. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai querido, ó Deus, a tua palavra nos ensina que a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. E por isso, nessa noite, rogamos ao Senhor que através do seu Espírito Santo visite os nossos corações, visite as nossas mentes, ó Deus, a vida de cada irmão, e nos faça compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade, tirando de nós aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que não está em conformidade com a sua vontade. E, ó Deus, nos fazendo a ser obedientes à sua palavra, submissos ao Senhor, submissos ao teu Espírito, para que possamos ver o transformar das nossas vidas, o fluir da tua misericórdia e da tua graça. Ó Deus, toma as nossas vidas nessa noite, a vida de cada irmão que se apresenta diante do Senhor nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Nós vamos terminar o nosso culto louvando ao Senhor e que você possa desfrutar da esperança que há na obediência. A irmã Joana vai nos conduzir na noite de hoje ainda mais uma vez. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo
sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meu querido, amém. Que você possa ter uma semana cheia da presença do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Terça, o nosso Café Coração. Uma semana abençoada e um forte abraço.